Fala torcedor corintiano. Samuel Carvalho traz notícias exclusivas do Corinthians. Empréstimo de Alex Santana, jogador que não renovou o contrato, e saiba quais jogadores estão com salários atrasados. Se inscreve e deixa seu like. O Corinthians recusou a contratação do atacante Christian Pavon, jogador que pertence ao Grêmio de Porto Alegre, que contratou agora por empréstimo o Alex Santana até o fim desta temporada. Na negociação, o Grêmio ofereceu o Pavon, atacante, 29 anos, jogador que poderia atuar ali pela ponta direita, vocês conhecem o Pavon. E o Corinthians recusou, mesmo precisando muito de jogadores de beirada, tá? Eu estava no almoço com a Fiel ao vivo, e uma fonte estava me assistindo, e eu dei a notícia que o Corinthians recusou o Pavon, e ela me falou que um dos motivos, principais da recusa é aquela acusação que parece que é um problema que ainda não foi resolvido. Eu não tenho muitas informações de detalhes, mas é aquela questão que ele é acusado de abuso, não vou usar a palavra aqui, você sabe do que é, do que eu estou falando, é um caso complicado, é um caso realmente que o Corinthians avalia, a gente sabe que com o Corinthians realmente é diferente, tem que ser avaliado isso realmente, tá? Então, em janeiro de 2020, uma mulher chamada Gisela Mirassol denunciou o atleta, tá? Na província de Córdoba por esse crime, que eu não vou citar o nome aqui, até a palavra CRI já me complica, no YouTube, teria sido cometido em 1º de novembro de 2019, tá? Assim, são depoimentos meio chocantes, é um caso que o Grêmio não levou em conta, tá? Mas o Corinthians levou em conta e isso interferiu aí nessa questão de contratar o Pavon e aceitar ele na troca pelo Alex Santana. Então, o Pavon não vem para o Corinthians, foi oferecido, foi recusado, e esse é o grande motivo. Deixa o like, comente aqui embaixo se você sabia disso e o que você acha disso tudo. Eu quero falar do Alex Santana, tá? Eu tenho informações aí importantes também do Alex Santana, informações exclusivas, como essa do Pavon, que é exclusiva, a do Alex Santana também vai ser exclusiva. Você já sabe que ele é jogador do Grêmio, que ele assinou um empréstimo até o final do ano, mas eu queria trazer alguns detalhes para vocês. Entre eles, acreditem, o Corinthians emprestou o Alex Santana e o Grêmio vai pagar 100% do salário do jogador. Isso aí já é uma grande vitória. Acreditem também, o Corinthians negociou o Alex Santana e o Grêmio vai pagar pelo empréstimo um bom valor, tá? Pelo empréstimo do Alex Santana. Então o Grêmio, além de pagar o salário, ainda vai pagar pelo empréstimo para ficar com ele até o final do ano. E agora, com exclusividade também, a opção de compra. Se o Grêmio quiser contratar o Alex Santana, após o término do empréstimo. E existe essa chance, esse tipo de jogador, às vezes, todo mundo dá certo no Grêmio, já reparou? Rodrigo Fabre, lá atrás, até o Roger, o Roger Chinelo, que jogou no Corinthians, deu certo lá no Grêmio. Enfim, um monte de jogador que não dá certo em lugar nenhum, dá certo no Grêmio, isso acontece. Então pode ser que aconteça. E se o Grêmio quiser contratar ele no final da temporada, o valor que o Corinthians fixou, tá? E o Grêmio concordou, é de 2 milhões de dólares. Isso aí vai dar hoje, na taxa de câmbio aqui, 11 milhões 164 mil reais, 165 mil reais. Então, vai variar entre 11 e 12 milhões de reais, que é o valor que o Corinthians deve, ao Atlético Paranaense. O Corinthians comprou, já fez um mau negócio, comprar um jogador de 29 anos, hoje com 30, eu acho. O Corinthians comprou o Alex Santana do Atlético Paranaense. E agora está tentando amenizar o prejuízo, essa nova diretoria do Stabile e companhia, tentando amenizar o prejuízo. Se der tudo certo, o Grêmio contrata ele no final do ano, o Corinthians paga o que deve, talvez, o Atlético Paranaense, que acionou o Corinthians na justiça exatamente por esse valor, que é o valor de compra, tá? Que o Corinthians fixou. Informação exclusiva, tá? Para você. Quer outra informação importante também? Você sabia que eu vou falar de zagueiro agora, Eu vou falar do Patrick e vou falar do João Pedro Choca, porque são até jogadores com características semelhantes. O Corinthians quer contratar o Patrick, não seria por empréstimo, seria compra mesmo, vai pagar um valor, enfim, claro que o empréstimo também é uma opção com valor de compra fixado ou até obrigação de compra.
Corinthians está tentando a todo custo, é um dos jogadores daquela lista da Série B que eu falei para vocês, que o Corinthians tem uma lista de atletas da Série B para se reforçar, já que são jogadores mais baratos e o Corinthians não vive uma grande fase financeira, pelo contrário, vive uma crise, e o Fabinho Dorival tem se virado. Ele agrada porque é um zagueiro canhoto, tá? A proposta está na mesa, vamos aguardar. Agora é o seguinte, o João Pedro Tchoca, lembra quando ele teve aquele belo início, né, no Corinthians, nessa temporada, assumiu a posição de titular, enfim, até a falha lá no jogo da Libertadores, que mudou toda a história, o Corinthians tinha encaminhado lá a renovação por mais 3 anos com o João Pedro Tchoca, né? Ele que tem um valor, assim, o contrato dele até defasado para um jogador de time profissional. E aí o Corinthians vetou, né, emperrou a renovação contratual e o contrato do João Pedro Tchoca vai até o final do ano que vem. Ia renovar por mais 3 anos. O curioso é que renovaram com o Léo Maná por 5 anos, né? Eu acho que era muito mais inteligente renovar com o João Pedro Tchoca do que com o Léo Maná. Porque, para mim, o João Pedro Tchoca ainda eu tenho esperanças em relação ao João Pedro Tchoca. Primeiro que ele desempenhou muito bem até aquela falha. E tem outra coisa que ninguém nunca reparou, né? O João Pedro Tchoca nunca jogou do lado esquerdo na zaga, nas categorias de base, e pelo profissional só jogou do lado esquerdo. Ele não teve uma oportunidade de jogar do lado direito, onde é a função dele, tá? E para mim, eu hoje, com todos os zagueiros que temos no elenco, eu colocaria o João Pedro Tchoca na direita e o Gustavo Henrique na esquerda. E agora, né, o Corinthians corre o risco aí de perder o João Pedro Tchoca, porque, né, tem mercado o zagueiro corintiano, e o Corinthians não renovou, tá? Não renovou com o jogador, tá? Então não houve a renovação. Muita gente acha que no início do ano, naquela ascensão do João Pedro Tchoca, o contrato dele foi renovado. Não foi. Então o Corinthians, por exemplo, no início do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato. Chega até o final do ano, já sabe que aí não renova mais. E às vezes vai trocar 6 por meia dúzia de João Pedro Tchoca e Patrick, então tem que tomar esse tipo de cuidado. Quer contratar o Patrick, contrata, é canhoto, mas vê a questão do João Pedro Tchoca. Mas, né, tem que pôr para jogar o Kaká, o André Ramalho, né, o Félix Torres, enfim. E aí, essa é a situação da zaga do Corinthians hoje, envolvendo o João Pedro Tchoca e agora o Patrick também. Então, olha só, é importante a gente falar para vocês também que existem, tá, salários atrasados no Corinthians. O Memphis Depay, que eu passei para vocês, que existia um atraso em relação à premiação, não é só premiação, tem salário também. Eu estava numa live esses dias e o pessoal falou que parece que o craque Neto disse isso também, né, que tem salário também atrasado. Tem. E tem salário atrasado também do Coronado, 2 milhões de reais por mês, né? Tava na cara que esses salários altos, porque na hora de contratar, promete aos jogadores fundos imundos, né? Enfim, oferecem tudo, mas depois não acabam não, enfim, pagando, né, aquilo que prometeu e não enfim, cumprindo com seus compromissos, né? Essa é a frase que eu queria lembrar. O Corinthians tem sim salário atrasado desses atletas, tá? Não é só a premiação do Campeonato Paulista. O Augusto foi na televisão ontem para falar que não tem nada atrasado, só a premiação do Paulista tem sim. Tem salário atrasado com os atletas, é que os atletas são até gentis, né, de não cobrarem, enfim. O Memphis, uma época, ele estava jogando umas indiretas, né? O que não for acordado não é não sei o quê. A gente estava até achando que podia ser outra coisa, mas não sei não. Então tem, tá? Salário atrasado, já confirmei. E confirmei de 2 grandes jogadores do Corinthians, que eu digo grandes contratos, né? O Coronado e o Memphis Depay. O Corinthians deve sim ter atrasados com esses jogadores.